Desde já quero agradecer o pastor com a oportunidade, né? E o dever e a responsabilidade, né? De trazer uma palavra nesse domingo. Já tivemos um culto abençoado pela manhã. Vimos Deus falar através da sua palavra, né? Como ele falou, eu sou Eliel, eu moro aqui em Luiz Alves. Esse ano vai fazer 13 anos, né? E aproximadamente aí 12 anos atrás, o pastor Elton, foi apenas uma visita que ele foi fazer e estava prestes a sair de casa, não ligando para nada, e ele chegou até a porta, Deus enviou ele ali, convidamos para entrar, e Deus fez um agir tão grande na nossa vida que, falando, não tem como explicar, mas foi uma coisa tão grandiosa, tão maravilhosa que aconteceu na nossa vida, que nós somos, eu e minha esposa, meu filho, somos muito gratos, né? Pelo pastor ter entrado na nossa casa e com o Senhor ter entrado na nossa casa e feito a mudança. Amém? Quero trazer uma breve palavra em Efésios capítulo 1 e versículo 3 até o 8. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que bom que você se dispôs a sair do seu lar, do seu aconchego, para vir até a casa do Senhor, escutar da sua palavra, aprender cada dia mais. Isso não tem melhor coisa que nós possamos aprender, que é estar na presença do Senhor, né? Às vezes a gente até quer ficar, mas se lembra que tem algo mais importante, que é estar na presença do Senhor, adorando o nome dEle e na beleza da sua santidade, né? Vamos ler então. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus de meu Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito, de sua vontade, o louvor e a glória da graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E ele nos tomou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência. Louvado seja o nome do Senhor. E lendo esses versículos, meditando nele, pude perceber que sem a redenção e a remissão, nós não poderíamos estar aqui falando de Jesus nessa noite. Porque a redenção, porque quando nós nos rendemos, tudo aquilo que era para nós sermos julgados, ele sai de julgamento. O porquê que ele sai? Através de Cristo Jesus. Porque na redenção nós vamos entregar a nossa vida a Ele. Nós nos entregamos, nós nos rendemos na presença do Senhor. E isso é maravilhoso para conosco, porque nós aprendemos dia após dia com o Senhor. Porque quando nós nos rendemos e vemos Deus agir na nossa vida, as coisas que parecem ser impossíveis, que pode acontecer, se torna a acontecer. E eu fui buscar o sentido da palavra da redenção e da remissão. O significado nos traz assim: a redenção, o resgate, o auxílio, a proteção divina e a salvação para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É um pagamento mediante um preço, mas o preço que foi Jesus Cristo por nós. E quando nós trazemos a outra palavra, remissão,
é a remoção da culpa de pagamento para nos perdoar daquilo que nós éramos culpados. Tudo aquilo que era nos culpados, que era para nós sermos julgados, o Senhor tomou para si. E em forma de gratidão, nós estamos aqui nessa noite para adorar e bendizer o nome dEle. Mas há algumas coisas para que nós possamos fazer e aprender e colocar no nosso dia a dia, que são algumas coisas. Isso, a primeira coisa, Ele nos dá a liberdade de estar mais perto dEle. Ele nos dá a oportunidade de vivenciar as coisas que Ele viveu. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa, Ele nos transporta para lugares aonde nós, com os olhos humanos, não conseguiríamos estar. Mas nos olhos espirituais, o Senhor já tinha visto antes de nós. Ele começa a agir na nossa vida e nos leva a lugares a qual nós, como seres humanos, saberíamos que não íamos estar. Mas pelo poder da Tua palavra, Ele nos leva a lugares aonde pessoas precisam da palavra. Onde pessoas precisam de uma transformação. Onde pessoas precisam de uma mão estendida naquele momento de sofrimento, de angústia. O Senhor nos faz estar ali estendendo a mão para aquelas pessoas que precisam. Não porque nós somos melhores que ninguém, não. Nós também precisamos da mão do Senhor nos conduzindo dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. E trazendo algumas reflexões, a própria Bíblia vai nos mostrar, em Efésios capítulo 2, e o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste mais perto. Porque nele a nossa paz, no qual ambos os povos fez a um, derribando a parede da separação que estava no meio. Talvez existe uma barreira resistindo a nós se aproximarmos de Deus. Talvez essa barreira seja familiar, até mesmo única, uma barreira individual. Mas lembre-se de uma coisa, a palavra ela nos diz que nós estávamos longe, mas através do sangue de Cristo Jesus, Ele nos trouxe para perto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos trouxe para perto e Ele nos trata com amor. Nos trata com honestidade. Porque quando nós estamos separados de Cristo, ou estávamos separados de Cristo, nós não se importávamos com nada, não ligava para nada, tanto fez, tanto faz, viviam uma vida comum. Mas quando nós nos achegamos a Cristo, tudo se faz novo na presença dEle. Nós decidimos abrir o nosso coração para que Ele possa entrar e fazer toda a mudança. Éramos desgarrados da presença do Senhor. Éramos livres, esquecidos, vamos dizer assim. Mas Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Deus sabe quem é cada um de vocês. Deus conhece o coração de cada um de vocês, das intenções. Deus sabe de tudo, irmão, de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Em Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, vai nos dizer assim que há só um mediador entre Deus e os homens, e ali ele vai falar que é somente Jesus Cristo.
Não há nada que nós possamos fazer na força humana, mas através do nome de Jesus, Ele nos dá poder e autoridade. Nós somos pessoas comuns, seres humanos comuns, mas o nome de Jesus Cristo, Ele tem poder para transformar, para salvar, para libertar. Assim como Ele fez comigo. E aqui eu quero testemunhar um pouco da minha história, da minha caminhada. Alguns versículos ainda que eu quero colocar para os irmãos, mas vou abrir uma brecha aqui para falar um pouco da minha história. Vim para cá com meu pai com 18 anos, e já tinha vindo algumas vezes, com 14, com 16, e nunca nada dava certo para mim. Vim de uma família cristã, onde todos seguiam a Cristo, obedeciam a sua palavra, mas nunca eu tive uma intimidade com Deus no particular. E aí, eu quis viver a vida como bem queria, não queria saber de nada, como coloquei aqui, não queria saber de nada, de ninguém, fazer o que eu bem queria. E acabou que, afetando a minha casa, a minha família, eu vim atrair minha esposa. E nesse dia, eu contei, e bem nesse dia, estava disposto a sair de casa, viver minha vida, não importava com filho, com esposa, com ninguém. E aí, bem nesse dia, o pastor chegou na minha casa. E foi um momento assim, para nós, desesperador, porque nós não sabíamos o que fazer. E o pastor Elton chegou até na minha casa, justamente nesse dia, Deus o enviou até lá. Eu já não queria saber de nada, minha esposa também não queria saber de nada. E chamamos para entrar, ele se convidou e nós abrimos a porta. E ele nos mostrou um Jesus que é perdoador. Um Jesus que liberta, que salva e que cura. E ali, todos chorando, não, vai viver sua vida, meu filho vai ser meu filho de qualquer jeito e tanto faz. Para mim, eu já não queria mais nada. E aí, pela a palavra que foi entrada, dentre a porta e entrou no nosso coração, o Senhor fez uma transformação extraordinária na minha vida. Porque era um projeto falido e um projeto que era para se findar ali. Projeto que o inimigo já tinha traçado, mas pela boa vontade do Senhor teve misericórdia da minha vida, da vida da minha família. E eu trago esse versículo de redenção e remissão, porque é importante nós nos rendermos aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque aí, naquele momento, eu sabia que eu não era ninguém, não era nada, e vivia de maneira incorreta na presença do Senhor. Estava afastado dos caminhos, mas naquele momento, de desespero até, porque foi ferido o sentimento, e um sentimento ferido para ser resgatado é muito difícil. Mas ali nós tomamos uma decisão. Se quisermos que nossa família seja restaurada, nós precisamos nos render aos pés do Senhor. E naquele momento, nós nos rendemos. Toda a culpa, todo embaraço, todo engano que era fadado para nós estarmos largados no mundo, esquecidos, com a palavra do Senhor, Ele nos tirou. Nós nos rendemos. E ali também, nós fizemos a remissão. A remissão é mostrar onde que nós estávamos errando.
A palavra nos mostrou onde estávamos errando para que nós se acertasse mediante a Cristo. E ali foi o que nós fizemos. Não foi uma coisa banal que a gente fez, mas foi a melhor decisão que nós tivemos de nos reconciliar e aprender vivenciando o verdadeiro evangelho de Cristo. Foi uma coisa extraordinária que aconteceu e cada dia é um aprendizado. E naquela época era um menino imaturo, novo, sem perspectiva de nada. Mas a palavra do Senhor, ela entrou na minha vida, entrou na minha casa e fez a diferença. Eu acredito que vocês estão aqui porque a palavra do Senhor fez a diferença na vida de cada um. Deus entrou com providência na vida de cada um. Essa é uma pequena e breve um conto da minha trajetória de vida. Mas se formos percorrer a noite aqui, tem tantas as coisas que aconteceram, livramento de morte, de tantas as coisas, e o Senhor sempre nos guardando, nos livrando. E hoje é noite de nós nos rendermos aos pés do Senhor. Talvez se nós temos culpa, nós podemos nos redimir nessa noite. Nós somos seres humanos errantes, mas há um Deus justo e verdadeiro que tira todo o pecado, que tira toda a mácula,